Esta história aconteceu comigo. Confesso que se alguém tivesse me contado também não acreditaria. Sempre cético. De maneira alguma poderia imaginar que uma coisa desta iria cruzar meu caminho. Nunca tive um horário para caminhar. Normalmente esperava anoitecer, quando ficava bem fresquinho, entre 9 e 11 da noite. Cansado de praticar meus exercícios dentro de um ginásio, sem dizer no trânsito louco da cidade grande, me mudei para o interior. Foi algo maravilhoso. O ar da cidade era outro, as pessoas eram diferentes, tudo tinha mudado. Ninguém nunca havia dito nada sobre assaltos, sempre tinha um que inventava algo. Mas logo a polícia dava em cima e o prendia. Era bem tranquila mesmo. A cidade é conhecida como uma ilha. Só tinha 3 saídas: a estrada velha, a saída pelo pesqueiro e a mais nova e asfaltada que ligava a rodovia principal à cidade. Às vezes escutava algumas histórias de lobisomem, mas para mim não passava de folclore. Em todo lugar tem este tipo de conversa. Existem contos, relatos e livros falando sobre. Então diga você se acredita nisso. Bobagem. Nesta cidade existe um local onde várias pessoas fazem caminhadas, alguns esporadicamente, outros atletas mesmo. Batia o cartão, todo dia estava lá. Em época de muito calor todos se transferiam para o horário da noite. Muitos trabalhavam durante o dia e não tinha jeito. Só dava para caminhar neste horário. Por ser uma cidade pequena, muitas das autoridades também caminhavam neste horário. Normalmente estes eram nascidos e criados lá. Outros não eram filhos daquela cidade. Um deles percebia-se que quando começava a caminhar, uma viatura da Guarda Civil sempre o acompanhava. Nem precisava ser inteligente para saber que era o prefeito. Ele era filho da cidade. O que ninguém imaginava era o que ia acontecer. De tempos em tempos era mais constante as conversas sobre o lobisomem. Por eu não acreditar, esta data do ano era só um feriado para mim. Era a tal da Quaresma. Percebia-se que a movimentação diminuía. Eu achava isso comum, porque muitos tinham medo. Não parei só um momento, só não ia quando tinha que trabalhar, o que chamamos de força maior. Fora isso, um dia sim e outro não. O prefeito também não parava, é óbvio. Tinha sempre seguranças à sua volta. Particularmente quando ele ia. Eu ficava um pouco assustado. Hoje em dia a moçada é tudo louco. Vai que desse um tiroteio ali e sobrasse para mim. Mas também achava estranho, e só vim perceber depois de muito tempo, que em toda a Quaresma o prefeito era muito mais forte. Percorria aquele percurso meio sofrido com muita facilidade. A temperatura praticamente era a mesma, então não sabia o porquê a melhora no seu condicionamento. Sinceramente, nunca me preocupei com isso, porém aquele dia foi diferente. Certo dia, fui um pouco mais tarde para minha caminhada rotineira. Percebi que não tinha ninguém se exercitando, era só eu. Até então não me fazia diferença. Diferença iria acontecer alguns minutos depois do meu início. Passou por mim uma pessoa. Foi tão rápido que nem deu para perceber. Estava um pouco distraído. Era a velocidade de um atleta em plena forma. Só depois de alguns metros fui perceber que era o prefeito da cidade. Achei um pouco estranho, ele estava sozinho. E que condicionamento! Nem estava cansado. Tomou distância rapidamente. A pista tem 4 quilômetros. Sumiu na minha frente. Isto beirava às 11h30 da noite. Fiquei abismado. Nosso prefeito tá bem na fita. E eu? Tô fazendo o mesmo percurso no maior sacrifício. Mas não era nada disso. Iria descobrir a real de tanto condicionamento físico. Quando cheguei a mais ou menos uns 2 quilômetros, percebi um enorme cachorro na pista. Só ele. Não vi o prefeito. Fiquei preocupado achando que aquele monstro havia atacado o prefeito. A fera me viu de longe e quando fui chegando mais perto, nada de prefeito, só um enorme monstro vindo em minha direção, e com uma cara que ia me destroçar. Virei-me e voltei correndo. Nem olhei para trás. Subiu um gelo na minha espinha. Corri que nem um condenado fugindo da polícia. Assim que consegui chegar a um local que pudesse me abrigar, nada mais me acompanhava. Cheguei a pensar que estava doido. Senhor do céu, cadê o prefeito? Tinha desaparecido juntamente com aquela fera.
Agora me digam vocês, como ligar para a polícia e informar que tomei um carreirão do lobisomem? Vocês teriam uma ideia melhor. Fui para casa. Como ainda não tinha muita amizade com o povo, fiquei na minha. Só queria que amanhecesse. Assim poderia ir até lá novamente e conferir o que havia acontecido. Nas primeiras horas do dia nada foi encontrado, nem mesmo uma gota de sangue. E ao retornar vejo o prefeito passando em direção à cidade em seu carro oficial. Foi um alívio, e eu nem o conhecia direito. Nada iria ficar como antes. É sério isso? Um lobisomem na cidade. Comecei a prestar mais atenção nos comentários dos moradores. Todo tipo de assunto eu acreditava. Só não acreditava ainda que o lobisomem era o prefeito da cidade. Comecei a conversar com as pessoas. Falavam sim do lobisomem, mas acho que eles não tinham ideia quem era a fera. E acredite, não acabou.